Eu não sei se você é casada, eu não sei se você é casado, eu não sei como que está o seu casamento, mas tem dois vilões que mais da metade dos casamentos acaba por ele. Quem que você imagina que é esses dois vilões? São dois vilões os maiores responsáveis pela maioria dos casamentos. E hoje você vai saber o porquê. Eu quero te falar o porquê. Aliás, eu vou te falar o que é, porquê e como fazer para evitar. Não é ciúme, não é ciúme. Ciúme quase não acaba, quase nem aparece na lista dos 10 motivos. Da onde eu tiro esses motivos? Tem uma lista do IBGE que disse que só o ano passado teve mais de 430 mil divórcios. Mais de 430 mil divórcios. Entre católicos e evangélicos, cristão é maioria. É maioria. Eu não sei se você é cristão, qual igreja que você frequenta, mas eu acho que dentro aí da tua igreja deve ter gente no segundo casamento, gente divorciado. A traição, Edmiranda, está em sexto lugar, se não me falha a memória. Da lista de 10, traição está em sexto lugar. Tem coisas aí para cima que mais acaba com o divórcio. Hoje eu vou falar das duas principais. Os dois principais fatos. Diálogo, se não me falha, é a quinta, está na quinta posição. Falta de diálogo, brigas, entra na quinta, né? E Antônia, você acertou, é uma delas, tá? Então, vamos lá. Todo mundo seja bem-vindo a mais essa live. Os vilões que mais matam. Ontem a gente falou de outro tema, né? A gente falou nos outros dias, tá tudo lá gravado, tá tudo, as lives ficam gravadas lá no meu. Eu abri esse mês passado, eu abri um YouTube. Quero até pedir para você ir lá me seguir e escrever lá a missão do casamento. Todas as lives que eu faço, gente, é uma mentoria, é uma consultoria gratuita que tem lá. Não, não é Deus, não. Não é Deus, não. A maioria dos cristãos estão largando e a maioria dos católicos estão divorciando e o motivo não é falta de Deus, não é problema de Deus, não. Eu estou para te dizer que a maioria de gente aí espiritualiza muito o que é humano e humaniza muito o que é espiritual, mas não é Deus, não, tá? Mas eu quero perguntar para você, para a gente começar. Me diz uma coisa de verdade. Você já olhou dentro do olho do teu cônjuge, olhou para ele assim? Você já parou para olhar para a pessoa que mora com você, para o teu marido ou para a tua esposa, e pensou assim: o que que eu estou fazendo aqui? Já passou por isso? Sim ou não? Já passou por isso? Você já pensou? Fala a verdade. Se eu te perguntasse hoje o porquê que você casou e o porquê que você está casada, o que que você responderia? Você já parou para pensar nisso? Se olhar assim, tem hora assim que a gente. Eu já passei por isso, tá? Eu tô te falando que eu já passei. E 34 anos de casado, tá? Você já sentiu que a cama de vocês, ao invés de ser um lugar de prazer, virou um deserto do Himalaia, gelado? Já parou para pensar? As conversas só quando precisa resolver um problema. Falta de dinheiro, salário que não dá, conta de luz para pagar, boleto. Você já percebeu que seu casamento virou isso? Se sim, a realidade é que seu casamento está em coma e você não percebeu. Talvez o que eu vou te mostrar hoje, tem muita gente que pode não concordar, mas eu não falo aqui nas lives. Deixa eu te falar para você. Eu estou aqui para te mostrar a verdade. Eu vou te falar de duas coisas que estão matando o casamento e a maioria nem faz o que está. A maioria nem imagina. Nem imagina. Intimidade e dinheiro. A questão sexual, ela está no topo. 57, para ser exato, 57% dos divórcios é pedido por questão de dinheiro. E mais 20 e poucos por cento por questão de ou falta ou insatisfação na hora de coisar. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Silva, eu tenho mais de 34 anos de casado, estou no ministério há apenas 10 anos, eu sou pastor de casais da minha igreja, eu cuido de casais há algum tempo, eu e a pastora Lila, porque a gente tem uma pancada de filhos,
Se tem uma coisa que eu entendo é de casamento, modéstia à parte, eu entendo de casamento, eu estudei para isso. Eu estudei sobre comportamento de homem, de mulher, relação de casamento, como que era o casamento antigamente, como que é hoje. Eu sei praticamente tudo, não sei tudo, mas sei praticamente tudo. Eu não estou aqui simplesmente para poder te apresentar a opinião, o que eu acho, não é o que eu acho. Tem muita coisa que eu não concordo, mas está acontecendo. Por exemplo, eu não concordo que cristão deveria se divorciar, mas o que mais tem é divorciado dentro de igreja. O que mais tem é pastor divorciado do segundo casamento, no terceiro casamento. Eu não concordo, mas tem. Então não é a minha opinião. E hoje, para a gente falar desses dois assuntos, e para não ser bloqueado na rede, porque a última vez que eu fui falar sobre esse assunto, a minha live caiu. Porque quando você começa a falar em checho, né? Você entendeu, né? Quando você começa, então eu vou trocar. A partir de agora, quando eu for falar essa palavra checho, eu vou falar coisar ou então seus. Tá certo? Você consegue entender? Que é pra gente não... E hoje a gente vai falar muita coisa que talvez você nunca ouviu na igreja. Por isso que eu faço a live meia-noite, eu espero que não tenha nenhuma criança assistindo, nem um menor de 18 anos assistindo, porque hoje o bicho vai pegar, tá? Hoje eu vou te falar a realidade, e assim a gente entende, e os espiões, né, da rede, do algoritmo, não pegam a gente, não é verdade? Então eu vou te falar que a falta de harmonia nessas duas áreas, coisar e grana, dinheiro, tá? É o que faz o casamento virar zona de guerra. A boa notícia é que, com a palavra de Deus da maneira certa, a gente pode construir um casamento inabalável e na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, você pode viver um casamento. Eu não estou dizendo que o meu casamento não tem problema. O meu casamento é tipo João 16:33. No mundo tereis aflições. Mas, por outro lado, Jesus responde, eu venci o mundo, vós também vencereis. O choro, as aflições no casamento vai acontecer. Você nunca vai ter um casamento sem problemas. Mas os problemas, o choro só pode durar uma noite. Se você está vivendo há uma semana com um problema no casamento, há um mês ou ano, tem alguma coisa errada na tua vida. Você pode ter certeza. Não existe essa de casamento. Ah, o meu casamento está ruim há mais de mês. Está errado. Tem alguma coisa errada aí. Meu casamento está ruim há mais de um ano. Pelo amor de Deus. Tem muita coisa errada. À primeira vista pode parecer que a gente está comparando alhos com bugalhos, mas a falta de intimidade, ela é a maior rachadura na fundação de um prédio. Boa noite, Movimentos Nordestino. Boa noite. No começo pode parecer pequena, mas com o tempo ela se expande e derruba o casamento. Você está entendendo? Eu vou dizer uma coisa para você. A falta de coisar é um sinal que algo morreu. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não entendo como que os casais de hoje dizem que coisa uma vez por mês. Ei, eu vou te falar uma coisa para você. Se você faz coisada só uma vez por mês, seu casamento já morreu faz tempo, só você que não sabe. E eu estou sendo sincero. E você vai morrer de orar e não vai resolver. Não se resolve intimidade com oração. Eu já expliquei isso um monte de vezes. Entenda uma coisa. Há coisas que são espirituais, que se relacionam ao espírito. Há coisas que são carnais, se relacionam à carne, desejo, vontade. Você não vai resolver uma coisa com outra. Você não vai. Não acredite nisso. Você não vai resolver o problema de intimidade orando, jejuando. Ajuda, mas não resolve. Da mesma forma que você não vai resolver seu problema financeiro só com oração, meu irmão. Acorda para a vida, a Bíblia te dá isso, a Bíblia ensina isso para nós. Você pode dormir na mesma cama, mas se tem distância entre o coração, é a maior que é do nosso país. O estresse financeiro, ele é um veneno. Ele congela a cama. Estresse com dívida, com boleto, isso cria um clima de tensão e afasta qualquer casal e mata a sua vida íntima. Às vezes o problema pode ser, não é financeiro, talvez o problema, hoje eu vou falar de problema financeiro, mas às vezes o problema pode ser uma doença, falta de hormônio. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, se olhou para uma mulher, qualquer uma, e sentiu alguma coisa, é hormônio. Se você fez algo que não é do seu casamento, não é demônio, é falta de vergonha. Não confunda hormônio com demônio.
Não confunda. Ai, porque eu tô com os hormônios, a flor da pele, eu fiz errado. Não, você não tem o demônio, Satanás. Você falta vergonha na tua cara. Então, vamos começar sobre isso. A falta de dinheiro. Eu quero que você entenda o seguinte. A intimidade, ela é o alicerce para as finanças e o beijo, o termômetro da intimidade. Pastor, como que eu sei que não tá, que o meu negócio está com problemas? Simples demais. Eu posso. É porque o problema não é. Eu vou explicar, Betânia, calma. Às vezes o problema não é diretamente no sexo. Ele tá refletindo ali. Mas o problema vem de longe, vem de outros problemas. Eu vou explicar nessa live. Deixa eu te falar uma coisa para você. É possível voltar a amar, até porque amor, eu falei na live de ontem, se você quiser saber sobre amor, assista a live de ontem. Vou te indicar 2 lives para você assistir. A de ontem e a de ontem. O Canto da Sereia e as 7 dicas para blindar teu casamento. Amor é uma decisão. Vou te contar um negócio. Existem alguns pontos muito mais importantes no casamento do que amor. Me desculpa falar isso. Tá? Amor não é a coisa mais importante do casamento, não. Tá? Não é. Amor não é a coisa mais importante do casamento. O que é mais importante, eu vou te falar para você, eu prefiro 1000 vezes, viver com uma pessoa que eu tenho amizade, intimidade, paixão, desejo, tesão, do que amor. Que, aliás, se eu tiver essas 5 coisas, amor é só consequência. É só consequência. Me desculpa. Você fica atrás do amor, é impossível você amar quem você não tem, a não ser que seja um irmão, a não ser que seja amor de mãe. Aí é outra história. Estou falando homem e mulher. É impossível homem e mulher se amar se não tiver amizade, cumplicidade, tesão, paixão e amizade. Não adianta. Você pode teimar do jeito que você quiser que não vai rolar. Não vai rolar. Não tem. Cara, amor é um tipo de coisa que quando a necessidade bate na porta, ele sai pela janela. Já diziam os mais antigos. Então, como que eu faço? Primeira coisa. Primeiro sintoma que você precisa entender se o seu casamento está bem. É o primeiro termômetro. Há muita gente não concorda, mas eu vou te falar. Seu casamento tem beijo? Quantas vezes por dia vocês se beijam? E eu não estou falando, eu falei ontem na live de ontem sobre isso, mas ela cabe aqui também, porque é o termômetro principal. Eu não estou falando de bicotinha de tocar mula. Aquela de oi amor, oi amor, oi amor. Isso aqui você toca mula lá no Nordeste, não é não, nordestino? Lá no Nordeste você não faz assim para tocar mula? Bicotinha é para tocar mula. Casamento é beijo de língua, meus filhos. Casamento é sexo oral. E beijo é sexo oral, você querendo ou não. Você beija aqui e esquenta lá embaixo. Você está entendendo? Então você precisa entender. O primeiro ponto é o termômetro. Se você não tem vontade de beijar a pessoa, você não gosta dela, você não tem paixão por ela, você não tem tesão por ela, você está casado com a pessoa errada. Ponto. Ponto. Você tem que saber o porquê que você não quer mais beijar ela. Ou você casou com a pessoa que você não beijava. Se você casou com alguém que você não gostava de beijar, azar seu, você tem que se ferrar mesmo. Quem mandou você ser besta? Desculpa, eu estou aqui como mentor, não como pastor. Embora eu seja pastor, eu estou aqui como mentor de casamento. Pastor, qual que é a diferença? Pastor apacenta, pastor calma, pastor abraça, pastor cuida. E mentor, dá paulada, manda você calar a boca e fala, faz isso e pronto, acabou. Ou você faz, ou você vaza. É simples. Ah, eu não quero saber, eu não quero ouvir o senhor. Rola o feed. A verdade é essa. Mas eu estou aqui como mentor. Você quer que eu falo com você sobre mentor? Quer que eu te ensine o casamento como mentor ou como pastor? Como pastor é fácil. Vou falar, vai orar, minha filha, ora a Deus, lê a palavra. E você continua nessa aí a vida inteira. Como mentor eu vou te falar, não faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado, vai por aqui, fala isso. Eu vou te ensinar. O que você quer, mentor ou pastor? Eu sou os dois. Você decide. Um casal que tem uma conexão íntima baseada em confiança e respeito. Pastor, por que eu não beijo? Não tem confiança, não tem respeito, não tem admiração. Ponto. Esse é um dos pontos. Pode ter muita coisa, mas esse aqui é um dos pontos que você não está beijando. Não confia, não respeita e não tem admiração. Ou tem nojo. Porque vamos combinar a verdade? Quem é que vai beijar uma boca com os dentes tudo amarelo? Eu falta um dente aqui, ó. Mas isso aqui falta desde menino.
Eu nunca quis colocar. Mas olha aqui, ó. Não é amarelo, não tem cárie. Eu escovo a língua, eu escovo o céu da boca, a bochecha aqui lá de dentro. Tem que ter higiene para poder beijar. Ah, mas o meu marido não faz isso. Pô, fala para ele fazer. Manda ele tomar vergonha. Vai lavar essa boca, escova esse dente direito, escova a língua. Porque se você tem nojo de beijar o outro, tem algo errado com você. Como é que você vai ter intimidade se... Eu vou te contar um segredo. Você sabia que a Bíblia é o que mais fala em Celso e coral? Você sabia disso? Lê o livro de Cantares que você vai ver o quanto que manda usar a língua. O quanto que manda você usar a boca. E aí, você está vendo que começa aqui, ó. Isso vai gerando insegurança. Isso vai gerando desconfiança. Você sabe por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, ela fala que vocês são uma só carne. É um só. Como que eu vou ter nojo de um que é só eu? Então eu tenho nojo de mim? Porque é uma só carne. Não, pastor, meu casamento não é uma só carne. Então não é um casamento, cara. Você está fingindo. Você está mentindo para você mesmo. Está mentindo para a igreja. Está mentindo para Jesus. Está mentindo para todo mundo. Desculpa. Isso aplica a tudo. A intimidade, a dinheiro, aos planos, aos sonhos. Vocês são só um. O segredo, meus filhos, é o equilíbrio. Mas para equilibrar é preciso fazer. Como que eu sei que é o equilíbrio? O bom é beijar todo dia. Mas qual que é o equilíbrio? Pelo menos 3 vezes por semana. Gente, eu não sei como que vocês conseguem ser casado e não beijar de língua. Sabe por quê? Porque você tem uma cultura que você tem que namorar para casar. Eu sou a favor de casar para namorar. A maioria namora, fica louco para casar, porque quer nhanhar. Aí casa e acaba, não quer mais. Olha que linda a Vaninha falando. Eu tenho 54 anos, a Vaninha que está falando no TikTok. Eu tenho 54 anos, meu marido tem 61 e a gente beija muito. Olha que lindo. Um casamento desse está blindado. Tem problema? Tem. Mas os problemas é mais fácil de resolver quando beija. Olha a outra aqui, a Betânia. É difícil beijar na boca de um marido que tem caráter, que não tem caráter. Minha filha, o que você está fazendo com um homem que não tem caráter? Pelo amor de Deus, o que você está casada com um homem que não tem caráter, minha filha? É sério. Você precisa ver o que está acontecendo. Porque se eu vivo com uma pessoa que não tem caráter, muito provavelmente eu também não tenho. Doeu, né? Eu sei que doeu, mas é a verdade. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Pode ser necessidade, pode ser dependência emocional, pode ser medo, pode ser falta de dinheiro, pode ser falta de emprego, pode ser tudo. De qualquer que seja a maneira, mas vamos falar a verdade agora. Eu vou falar bem pesado. Eu vou falar bem pesado aqui. Mas quem faz sexo com alguém sem amor, sem paixão, sem tesão, não gosta do outro, acha que é um mau caráter e deita com ele é o quê? Responde aí vocês. Uma mulher que faz isso com um homem, ela é o quê? Um homem que faz isso com uma mulher é o quê? Que vai para a cama com ele, faz por obrigação, não gosta de beijar, vira a cara. Gente, deixa eu te contar um segredo. Eu já trabalhei em boate. Eu sou crente, eu sou pastor só há 10 horas, só há 10 anos. Na minha juventude eu usava droga, fumava, bebia, prostituía, tudo isso eu já fiz. Você está entendendo? E geralmente as mulheres lá que não gostavam de beijar, as mulheres lá não... Estava só pelo dinheiro. Desculpa, você precisa mudar isso. Urgente. Urgente. Gente, o beijo. Nós vamos começar com os 2 pontos. Eu não vou alongar muito, senão essa live vai durar 10 horas. Se você quiser saber mais, entra lá na Academia de Casamento. Eu tenho uma academia, um grupo. Eu tenho um livro. Você vai me falar o teu problema, eu vou te apresentar a solução. Eu tenho livro para intimidade, eu tenho livro para finanças, eu tenho livro para briga, para questão, para voltar a amar, para conhecer. Eu tenho. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Não adianta nada você falar para mim, mas eu nunca tive relação com o outro, mas o seu hoje é uma vida de cão. O que adiantou? O que adiantou? Eu vou te contar uma coisa para você. Isso não é desculpa nem justificativa. Vamos lá? Tudo tem que começar pela falta de dinheiro. Isso é tipo um ecossistema. A dificuldade financeira causa estresse, que afeta a intimidade,
que começa a falta de confiança. Tem gente que tem os dentes podres porque não tem dinheiro para arrumar. Pode escovar, mas é podre, é amarelo, é nojento. Ele não tem dinheiro para ir num dentista fazer um tratamento para deixar branquinho, para deixar aliado. Tem casos que é assim, é falta de dinheiro. Ah, eu não larguei por falta de dinheiro, mas você largou porque você tem nojo, porque ele não se cuidou, porque ele não tinha dinheiro. A falta de dinheiro gera um estresse, você não paga o aluguel em dia. Eu vou te falar a importância da falta de dinheiro. Leia Provérbios 30, do 7 ao 9. A oração de Agur, filho de Jaque. Lá em Provérbios tem uma oração que diz assim, eu vou orar ela aqui para você ver. Senhor, 2 coisas eu te peço antes de morrer. Não me deixe pobre para não te envergonhar, e nem tão rico a ponto de não precisar de ti. Essa é a oração de Agur. Nem muito pobre, nem muito rico. Muito pobre envergonha a Deus, muito rico distancia de Deus. É o que está escrito na palavra. Duvida, abre a tua Bíblia e lê. Se eu estou mentindo. Não precisa nem interpretação. Não adianta nem você vir, mas não quer dizer isso. É isso que quer dizer sim. 2 coisas te peço. Não me deixe mentir. E nem me deixe tão pobre a ponto de envergonhar e até roubar. Está escrito assim. E não me deixe tão rico a ponto de não precisar, de achar que eu não preciso mais de ti. Olha a importância de ter dinheiro, e eu não estou falando de riqueza. Até porque a Bíblia condena a riqueza de capa a capa. Ela manda você tomar cuidado com a riqueza. Ela manda você ficar esperto. Ela manda você ficar veaco. Ela está dizendo que a riqueza te afasta de Deus, que é mais difícil você entrar no céu com dinheiro do que sem dinheiro. Mas a pobreza você vai envergonhar Deus. Do mesmo jeito que muito dinheiro vai te afastar de Deus, pouco dinheiro também vai. Vai fazer você envergonhar, você blasfemar, você fazer coisa errada. Então, às vezes, o seu problema não é a falta do dinheiro. A falta do dinheiro gerou o estresse gerou a falta de intimidade, porque quem tem conta para pagar, quem está ferrado, quem não tem cabeça para intimidade, minha filha. Não tem. Não tem. A pessoa, às vezes, principalmente após os 30, 40 anos, tem a questão hormonal. Se a pessoa não tem dinheiro, deixa eu colocar no celular para carregar aqui, que já deu sinal de bateria. Deixa eu trocar aqui de lado, para botar meu celular aqui do Instagram para carregar, porque está sem bateria. Aí daqui a pouco ele acaba a bateria aqui. Vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que entender, isso afeta a falta de confiança, a falta do dinheiro gera briga, gera desavença, a mulher se sente insegura. E aí as coisas vão acontecendo. Aí você separa por causa de uma briga e fala, não larguei por causa do dinheiro. Eu larguei por causa da briga. Mas o que gerou a briga? Por que está dessa maneira? Por que vocês estão assim? Você já lembra que eu comecei essa live fazendo a pergunta? O porquê que o teu casamento está como está? Eu vou te explicar. O maior problema do crente é que ele não tem referência. Qual é a referência que você tem de casamento? Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta. Você queria ter um marido igual ao seu pai? Você queria ter uma esposa igual à sua mãe? Talvez sim, né? Porque mãe a gente... Mas você queria ter um casamento igual aos teus pais? Qual é a referência de casamento que você tem? Porque tudo tem que ter uma referência. E eu explico. Eu quero ser médico. Qual que é a referência que eu tenho que ter? Uma faculdade de medicina. Eu quero ser advogado. Qual que é a referência que eu tenho que ter? Uma escola de direito. Eu quero ser mecânico. Qual a referência? Um curso do Senac, ou um curso qualquer de mecânica. Eu quero casar. Qual é a referência que eu tenho? 0. Ninguém tem. Não tem escola de casamento? A referência que você tem é uma meleca. A maioria de vocês eu não conheço. Se for somar o pessoal um pouquinho aqui do Instagram, mais de quase 300 pessoas aqui, mais o YouTube, nós temos aí quase 500 pessoas online agora. Eu não conheço a maioria de vocês. Aliás, eu não conheço quase ninguém aqui. E eu vou afirmar uma coisa. 90% ou mais, a grande maioria de vocês não tem referência nenhuma para casamento. Você olha para o lado, só gente traindo, pornografia, mentira e adultério. Você olha para trás, para sua família, pai, mãe e avô, uma merda. Um casamento de
de fachada, casamento, a maioria dos antigos ficou casado. Aí o meu avô ficou casado de 50 anos, na marra, porque se a mulher largasse, coitadinha dela. É assim ou não era? Estou mentindo? Eu estou mentindo? É raro alguém que fala assim, meus pais tinham um casamento de Deus. É raro. É raro. É raro. Raríssimo. Raríssimo. A maioria de vocês não tem referência. Vocês não querem aprender. Vocês não têm capacidade de comprar um livro de casamento. Vocês compram um livro para ganhar dinheiro. Mas para casamento vocês não compram. Você está entendendo? Você não investe. Aí quando vai, a igreja tem um curso de casal. Aí o encontro de casal, o culto de casal, é só mais um culto, igual qualquer outro. A diferença do culto de domingo para o culto de casal, sabe qual é a diferença? É que no culto de casal tem uns balãozinhos, cheio de balãozinho vermelho, umas mesinhas decoradinhas, e aí o palestrante, o pastor, manda vocês ficar de frente um para o outro, fala para ela que você ama ela, eu amo. Aí faz aquelas gracinhas, vai para casa do mesmo jeito que saiu. Da mesma forma, estou mentindo? Estou mentindo? Só busca ajuda depois que deu errado. Só busca ajuda do errado. E diz, eu vou te dizer uma coisa, você é exceção da exceção da exceção. Eu não trabalho aqui com opinião e nem com o que eu acho. Eu trabalho aqui com números, com dados, com fato. A maioria dos casamentos é do jeito que eu estou falando. É só olha os comentários, mais de 500 pessoas, olha os comentários. E aí você me fala se eu estou mentindo ou não. Vai ter um ou outro que vai dizer que os pais valiam a pena. Primeiro, a maioria dos casamentos que duravam antigamente é porque era obrigado. Eu vou te falar que antigamente era fácil criar filho, antigamente era fácil ser casado, principalmente para o homem. A maioria das mulheres era trouxa, o homem fazia o que queria. Ela não podia largar, tinha que aguentar por causa de filho, por causa de família, não tinha profissão, não trabalhava. Eu estou mentindo? Ou a maioria não era assim? A maioria era assim. Se querendo ou não, a maioria era assim. Filho, era fácil criar demais. Sabe por que era fácil criar um filho? Porque escreveu, não leu. Tem gente que fala assim, o meu pai, na minha época, bastava olhar, porque se olhasse a gente já entendia. É claro que se ele olhasse e você não entendia, você estava ferrado, porque ele te moía no cacete depois. Era assim que se criava filho, gente. Eu tenho 16 filhos. Eu sei o que eu estou falando. Era fácil demais criar filho. Mandava quem pode, obedecia quem está juiz. Aí você fala, por isso que tá essa porcaria. A metade dos meus filhos, 8, eu criei sem bater. Os 8 mais novos eu nunca bati. Não teve surra. A maioria o pai bebia, o pai tinha amante, o pai arrumava mulher na rua. A mãe era uma coitada. É isso a referência? É essa a referência de casamento que você quer? Você não vai ter referência, meus filhos. É preciso mudar a mente. Romanos 12. Não vos conformeis com os padrões desse mundo. Como que muda esses padrões, Paulo? Renovação da mente. Pega uma água para mim, filha. Renovação da sua mente. E como que eu renovo a mente? Conhecimento, discernimento e sabedoria. Aquela Bíblia maior para mim, por favor. Bíblia maior? Maior, essa colorida. Essa aqui? Desculpa atrapalhar a live. Tá. Tô precisando. Então, o que você precisa? Vamos voltar ao tema? A falta de selcho. Eu vou te falar para você, uma mulher que não faz selcho 3 vezes por semana é uma mulher amargurada, triste e sozinha. Agora as mulheres me matam. E um homem que não faz pelo menos 3 vezes por semana, aumenta em 90% a chance dele procurar na rua. Estou justificando? Não. Ele está errado de procurar na rua? Demais. Ele vai destruir a família dele. Uma mulher que, dentro do mês, ela não chegou lá, ela não teve um orgasmo. É uma mulher amargurada. Você olha na cara dela, ela é triste. Eu chego na igreja, dá a impressão assim, parece que você olha para as mulheres, dá a impressão que você conhece. As que gostam, as que não gostam. Estou sendo honesto. Eu estou aqui para falar a verdade, eu sou mentor de casamento. Aqui é meia-noite, aqui não deve ter criança assistindo. E as minhas redes sociais é configurado para 18 mais. Se tem alguém que entrou menor de 18 anos, entrou de atrevimento. A falta de intimidade está matando os casamentos. Hoje está muito fácil. A traição está na palma da mão.
Na live de ontem eu falei sobre isso, sobre os caminhos da traição. A traição às vezes não é só física, meus filhos. Ela começa no silêncio, na distância, na ausência. Tá cheio de mulher viúva de marido vivo. Tá cheio de marido viúvo de mulher viva. Tá cheio, e você quer que Deus te abençoe. Aí você ora, nada acontece. Eu estou cansado de ouvir mulheres vir até a mim e dizer, pastor, eu estou há 10 anos orando pelo meu casamento e agora meu marido foi embora com a amante. Dá vontade de falar bem feito, porque orou 10 anos, pelo amor de Deus, eu não oraria um mês por um casamento. Mas você tolera, você acha coisa no celular, você deixa para lá. Você não fala, ele te trata mal, você deixa para lá, ele não faz as obrigações, você deixa para lá, para não brigar, pastor. Você não chama ele para aprender, você não compra um livro para ler, você não... Ah, eu não gosto de ler, tem audiobook. Eu não gosto de ouvir, tem vídeo na internet. Mas você não investe no teu casamento. Aí você fala, aí eu sempre falo isso, falei ontem na live. Vamos falar de palavra de Deus. A maioria ama o Evangelho da Pá. Você conhece o Evangelho da Pá? Você conhece? O Evangelho da Pá, ele é aplicado na vida, na igreja, no espiritual, no lado humano. As pessoas veem um vídeo na internet e falam para mim, não, Algarismo, é para ele. Pô, esse vídeo, pastor, que você fez era para o meu marido. Essa palavra aqui, ela combinava mais com o meu marido. Não, essa palavra aqui era para meu filho. Oh, se meu filho estivesse aqui. Essa palavra aqui é para minha sogra. Nunca é para você. A maioria das mulheres que vão na igreja são ensinadas por pastor a orar para o casamento. Mas o pastor está correto. Ele tem que ensinar a mulher a orar pelo casamento. Mas oração sem ação não vale nada. É igual a fé sem obra, é morta. Não é só orar, eu também mando você. Aliás, eu te ensino orações poderosíssimas para o teu casamento. Mas eu vou te falar uma coisa. Você sabia que Deus não ouve a oração de quem vive iniquidade? Você está fazendo o seguinte, você tem que entender o que é casamento para você entender. O marido está traindo você com outra. Pega um aqui, pega outro ali. Está enfurnado na pornografia. Ele é uma só carne com você. Ele traz todo demônio, toda iniquidade do mundo para a tua vida. Está em você. Você está junto com ele. Aí você quer que Deus escute a tua oração? Você acha que Deus vai escutar a sua oração? Faz sentido isso para você? Você está entendendo? Ah, pastor, meu marido nem é crente, nem gosta que eu leia a Bíblia. Quando você casou, como é que era? Julgo desigual. Você está em julgo desigual. Ah, mas aí acontece então eu obedeci a Deus depois. A Bíblia tem uma resposta para você. A esposa, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. A esposa é santificada pelo marido, o marido pela esposa. O problema é que nem você é santificada. Talvez você seja como Jó, minha filha. Jó era reto, justo, fiel e desviava do mal, mas não conhecia Deus. Você pode conhecer a religião, você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer louvor, você pode ir na igreja todo domingo, mas você pode não conhecer a Deus. Eu não me canso de falar a música do Fernando Mendes dos anos 90. Não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Você está entendendo? Ah, mas ele não quer mudar. E o que você está fazendo nesse casamento lixo? Desculpa, mas você está fazendo o que aí? Você já tentou da maneira certa? O problema é que você já tentou do teu jeito. Você já tentou da tua maneira. Eu não creio que Deus quer um casamento, quer que você sofra no casamento. E Ele também não quer que você larga. Mas Ele quer que primeiro você muda. O problema é que você não muda. O problema é que você acha que o problema é sempre do outro. Gente, eu vou te explicar uma coisa para você. Não estou dizendo todas, todo caso tem exceção. Mas a maioria de vocês, sabe onde está o problema? O problema está no governo, o problema está na justiça, o problema está na política, o problema está no emprego, o problema está no patrão, nunca em você. Eu vou te contar a minha história. Presta atenção. A minha mãe foi abusada sexualmente quando tinha 16 anos. Era uma menina. E aí ela se envolveu com um cara. Esse cara era rico e ela era pobre. Ele era filho de fazendeiro e ela era pobre. E ele teve uma... Não vou dizer que foi pego na força, porque eu não sei. Mas vamos lá. Ela teve uma gravidez que não era para ter.
quando ela apareceu grávida, ela foi expulsa de casa. Eu nasci numa calçada. Naquela época não tinha SUS. Eu nasci numa calçada e a minha mãe me deu para o primeiro carroceiro que passou. Para quem não sabe o que é carroceiro, o catador de reciclagem. E eu fui morar com ele no lixão. Com 6 anos de idade, minha mãe apareceu lá com o marido, porque ele levou minha mãe, cuidou. Meu nome é em homenagem a esse carroceiro, Antônio. O nome dele era Antônio. E com 6 anos ela apareceu lá, ele falou, vou cuidar dele para você até você ter condições. O dia que você tiver condições, pode vir buscar. Ela veio buscar, porque eu tinha 6 anos e arrumou um marido. Eu não dei certo com meu padrasto. Com 10 anos, eu saí de casa e fui para a rua. Morei na rua até os 19 anos. Prostituição, drogas e tudo que você pensar. Gente, só a internet aqui já avisou aqui, a live tem um negócio que quando ninguém comenta, quando ninguém faz tec-tec na tela, quando ninguém compartilha, ela vai encerrar a live em tantos minutos. Usa o aviãozinho, manda para 2 pessoas, só para mandar. Ele não precisa vir, não. Só pega aí para me continuar aqui. Senão, e faz tap-tap na sala, manda presentinho, rosinha, alguma coisa aí. Vê o que você faz aí para me ajudar. Vamos lá. E aí eu vivi na rua até os 19 anos. Vamos lá. Tentei casamento, fracassei, fiz filho na rua, no mundo. E chegou uma altura que eu já tinha 6 filhos. 6 filhos. Eu conheci a Lila, que foi abusada. A Lila foi estu, né? Sabe o que é isso, né? Estu, tá certo? Se você tá achando a live ruim, Sérgio, é só passar o dedo assim. A Lila, com 15 anos, uma pessoa conhecida abusou dela e falou, se você contar pro teu pai e pra tua mãe, eu mato teu pai e tua mãe. E aí, quando ela chegou em casa, toda ensanguentada, toda rasgada, o pai e a mãe perguntou, o que aconteceu com você? Ela, não posso falar, eu não sou mais crente. Eles eram crente, bem crente mesmo. Eu não posso falar. E eles começaram a bater, vai falar, e ela não quis falar, porque se ela tem medo, se ela falasse, a pessoa que fez isso ameaçou o pai e a mãe de matar. Ah, é porque você saiu como casado, não foi? Ela falou, foi. Ela botaram ela na rua. E eu conheci ela na rua com um filho pequeno. Então, pensa comigo, 2 pessoas. 2 pessoas que não tinha pai, que não tinha mãe, 2 pessoas abusadas, 2 pessoas sofridas, 2 pessoas jogadas no mundo. Nós construímos uma família. Foi fácil? Não. 16 filhos depois, 27 netos. Nós estamos juntos há 34 anos de casamento. O que eu estou aqui te ensinando não é teoria, não é só o que eu aprendi na faculdade, não é só o que eu ouvi falar. Além de eu ter aprendido na faculdade, ter aprendido no meu ministério, eu sou pastor de casais, eu chamo de pastor de casado. Eu vivi na prática, tudo que você pensar, tudo que você está falando, eu vivi na prática. Eu aprendi fazendo. Não pensa que o meu casamento é o casamento mais perfeito. Não pensa que eu sou santo. Se tirar Cristo da minha vida, eu fico pior do que o pior dos homens. Tem gente que não é crente, se brincar, tem mais caráter, mais moral, mais respeito do que eu. Você está entendendo? Se tirar Deus da minha vida, não sobra nada, nada, nada. Eu volto para as drogas, para a prostituição, eu volto para o lixo. Então eu não sou melhor do que ninguém. E eu estou aqui te ensinando, não é para você fazer o que eu mando, não é com a intenção de melhorar. Só de você não errar quanto eu errei, já vai ser muito mais fácil. Porque teve coisas que eu vim aprender que eu já estava de cabelo branco. Eu poderia ter aprendido, eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido um marido melhor, mas eu errei muito, eu humilhei muito, eu machuquei muita gente. Eu machuquei mulheres, eu machuquei meus filhos. Eu me arrependo, mas isso vai consertar? Não vai. Talvez o que eu estou te dizendo aqui seja uma forma que eu encontrei de redimir o quanto de erro que aconteceu. Agora, você não é obrigado a escolher o que eu estou te falando. Mas se você quer um casamento de verdade, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter uma vida de prosperidade, ou você renova a tua mente, ou você vai viver nessa merda de vida que você vive aí, que é você mesmo que está falando, não é eu não. Eu não te conheço. É você que está falando aqui nessa live.
É você que está escrevendo aqui que não aguenta mais, que não beija mais, que não tem coragem de beijar, que não largou, não sabe nem porquê. É você que está falando. É sinal que a tua vida não presta. Você quer mudar ela? Eu te ajudo a mudar. Pastor, tem jeito? Tem, só não tem jeito para Jesus, para a morte. Olha para mim, olha para Lila. Olha para nós, que você vai ver, nós não tínhamos a menor condição de estar onde a gente está hoje. Já falimos, já apanhamos, já fizemos errado, já... Nossa, meu Deus! E Deus teve misericórdia de nós. E nós continuamos aqui, tentando, um dia por vez. Se você quiser, nós te ajudamos. Aí você fala, mas tudo isso falta de dinheiro, pastor. O excesso, eu vou te contar. Você sabe, aqui no nosso casamento eu já vendi pão na rua, eu já tive 3 empregos. Você está achando que é fácil sustentar filho, só sustentar? Tudo bem, eu fui um péssimo pai, eu não fui um pai presente. Eu não aprendi a dar amor para meus filhos. O amor que eu dei para eles foi o que eu não tinha. Comida, roupa, casa, foi isso que eu dei. Obrigado, Valéria, por você ter me enviado rosa. Obrigado, vocês estão dando presente, gente. Valeu mesmo, obrigado. Eu quero que você entenda que é possível ter um casamento feliz. Se alguém falar para você que casamento não é para ser feliz, é um mentiroso. É porque ele vive num casamento amargo, num casamento ruim. Obrigado. Aí ele fala que não, casamento não é. Se você pensa em felicidade, não tenha casamento. Mentira. Casamento é para ser feliz, sim. Se não for para você ser feliz, não casa. Ponto. Ah, pastor, é você que é feliz 24 horas por dia? Claro que não. Ei, a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Vós também vencerá. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para o amanhecer. Então o casamento tem que ser feliz, um casamento tem que ter respeito, um casamento tem que ter paz, um casamento tem que ter proteção. Você, mulher, tem que se sentir segura, tem que se sentir protegida, tem que se sentir desejada, tem que se sentir amada. Se não tem isso, você não tem um casamento. E não adianta você orar. Vou cantar aqui para você ver se você entende. Depois você vai para o YouTube, tem essa musiquinha lá. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. A culpa não é de Deus, não, é sua, que não foi ensinada. Eu errei com meus filhos porque eu não tive ninguém para me ensinar. Ah, isso justifica? Não, não justifica. Mas eu errei. Muito. Se eu tivesse alguém que tivesse me ensinado, talvez... o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando meus filhos. Por isso, todos os meus filhos estão casados. Eu tenho filha casada há 10 anos, há 15 anos, 8 anos. Porque eu estou ensinando elas que o casamento é até que a morte nos separe. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Mas na felicidade, com respeito, é com paz, é com admiração. Ei, você sabe o que é uma pessoa te olhar e te comer com os olhos? Fala a verdade, se isso não é a melhor coisa da vida. Seja sincero, seja sincera. Você saber que o outro está te desejando, que o outro está te olhando, e está olhando para você com admiração, com vontade de pegar, com vontade de... Fala a verdade, você não queria isso para o seu casamento? Tem como? Tem como você ter um casamento desse? Tem como? Ah, pastor, não é só orando, mas a oração é a base de tudo. Vou te falar. Eu ensino aqui. O problema é que a parte mais difícil que eu tive no meu casamento não foi quando a pastora fazia faxina para me ajudar a pagar em casa. A Lila fez faxina por 2 anos para ajudar a pagar as contas. Eu já vendi pão na rua, eu já vendi de bicicleta, eu já vendi livro, eu já vendi filtro d'água, eu já fui marceneiro, trapeceiro, motorista de caminhão, motorista de carro, professor. Eu já tentei de tudo para sustentar. Dos meus 16 filhos, eu criei 13 filhos. Você acha que é fácil? Você acha que é barato criar esse tanto de filho? Mas eu vou te falar uma coisa para você. Eu não me arrependo de nada. Já cheguei a ter 3 empregos, de manhã, de tarde, de noite. Eu saía, ele estava dormindo, chegava, ele estava dormindo. Às vezes eu não via filho durante 30 dias, eu nem via. Porque eu estava trabalhando 24 horas por dia. E aí eu não consegui ser pai. Pela falta do dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu teria tempo para ser pai. Buscando o pão de cada dia. Você está entendendo? Casamento é para ser bênção na tua vida, meus filhos. E eu te falo, se o seu casamento vai bem, dinheiro vai bem, tudo vai bem.
Eu vou te contar uma coisa. Você não pode esquecer de 1 Coríntios 7,4, onde diz que o casamento é uma mutualidade, é dar a um o que o outro precisa, tem responsabilidade. Essa busca desenfreada, a parte mais ruim da minha vida, quando eu quase separei, foi quando a gente ficou rico. Sabe por quê? Porque eu achava que o dinheiro substituía tudo. Casamento é toque, presença e conversa. Não é dinheiro só. O dinheiro é só um detalhe no casamento. Mas se não tiver, gangrena tudo. A falta do dinheiro, ela revela egoísmo. A pessoa fica gastando sem pensar, o outro sem planejamento, sem propósito. Mas o excesso do dinheiro, por sua vez, pode ser um câncer no teu casamento também. A busca incessante, Mateus 6,24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e o dinheiro. Consegue entender? Não se esqueça da oração do Agur. Pastor, então eu não posso ser rico? Quem falou? Riqueza eu não te aconselho. Cara, fuja da riqueza igual você foge do diabo, igual o diabo diz que foge da cruz, que eu não acredito que ele foge. Mas tem gente que tem um ditado que fala, o diabo foge da cruz. Então fuja de ser rico. Ah, então quer dizer que eu não posso ter um bom carro? Quem disse? O problema é que riqueza é quando você tem muito de algo. Tem gente que é rico de amigo, outros é rico de saúde, outros é rico de bens, eu sou rico de filho. Tenho 16, 27 netos. Eu sou milionário de neto, eu tenho 27, eu tenho 2 bisnetos. Ser rico é ter muito de algo. Tem gente que é tão rico que tudo que ele tem é só dinheiro. Mas por outro lado, não ter também não resolve. Não resolve. Então o que eu preciso? Eu preciso da prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade é ter o suficiente de tudo. A prosperidade é ter um casamento de paz, de harmonia, de amor, de respeito. A prosperidade é ter saúde. A prosperidade é ter uma casa boa, é ter um carro bom, é ter um celular bom. Isso é prosperidade. É ter um bom trabalho, um trabalho que você gosta, as coisas que você gosta de fazer. Isso é prosperidade. E eu te ensino a ter prosperidade. Prosperidade é o equilíbrio. Pastor, e como que eu faço para mudar tudo? A primeira coisa, não está beijando? Não tem sexo mais? Não está difícil? É uma vez na vida ou está na morte? Eu vou repetir aqui para você que está chegando agora. Se você é casado, tem menos de 60 anos, porque depois dos 60 fica mais difícil. Mas tem menos de 60 anos e não coisa pelo menos 3 vezes por semana, tem algo errado. Ou é um problema espiritual, ou é um problema de saúde, um problema genético, um problema geracional, um problema emocional, alguma coisa tem. Normal não tá. Ou o cara tem um amante, ou você tem, alguma coisa tá errada. Eu não sei o que é. Mas se não faz, tem algo errado. Não é normal um casal ficar sem coisar. Não é. Não tenha isso como normal, porque não é. Não é. Não é. Ou você acha que é? Arruma aí a tua desculpa aí. Por que vocês não coisam 3 vezes por semana? Bora? Digita aí pra mim. Por quê? Qual é a desculpa que você arruma? Não é normal. Tem doença na parada, questão hormonal, questão financeira, briga, traição, mágoa, desentendimento, alguma coisa tem. Se você faz 3 vezes por dia, me ensina um remédio. Você entendeu? Não vou exagerar. Você quer fazer 3 vezes por dia? Eu não vi ainda ninguém que faz, mas se tem alguém que faz, parabéns, super-homem. Parabéns, Mulher Maravilha. Eu nunca vi. Eu nunca fiz nem quando eu era jovem. E olha que eu já fui jovem, tá? Mas eu não fazia isso 3 vezes por dia. Isso é mais mentira do que é verdade. Mas se tem... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Escolha como é que você começa a mudar tudo isso. Chamando para conversar. Mas lembre-se, se você não estiver preparada, você não vai conseguir conversar. Você vai falar assim, meu marido, por mais que eu faça, ele não escuta. É claro que não, porque eu vou te contar um segredo do casamento. Eu vou te contar um dos segredos de criar filho no dia de hoje. E se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir. O marido precisa ver Deus da esposa, o Espírito Santo. E a esposa precisa ver Deus do marido. E os filhos precisam ver Deus dos pais.
eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, se você tem filhos, você frequenta a igreja e ele não está junto com você porque ele ainda não viu Deus em você. Você ouviu o que eu falei? Se você tem filhos e você está frequentando uma igreja e eles não estão frequentando igreja nenhuma, não precisa ser na sua, mas eles não. Você é cristão e ele não é. Ele não frequenta. É porque ele não viu Deus em você, porque o dia que ele vê, ele vai. Pastor, meu marido, eu sou crente, meu marido não é. A Bíblia é mentirosa porque ela diz que a esposa santifica o marido. O marido é santificado pela esposa crente e o esposo é santificado pela esposa descrente. Ela está mentindo? O problema é que talvez você é igual Jó. Jó era reto, justo, fiel, desviava do mal, mas não conhecia Deus. Ele só era por ser. Ei, para você ser reto, justo, fiel e não desviar de Deus, você não precisa ser cristão. Tem ateu que é tudo isso aí, você sabia? Tem ateu que é honesto, que é direito, que é trabalhador, que é firme, que tem palavra. Você sabia? Você sabia disso ou não? Você sabia que não precisa ser crente para você ter tudo isso? A primeira coisa que você tem que fazer é criar. Você vai assistir a live de ontem, que está lá no YouTube. Eu ensino você a criar 3 altares da tua casa. O altar de Deus, o altar da família, o altar da prosperidade. Se você quiser aprender, está lá. Na última live que eu fiz ontem, não vou falar aqui porque demora, mas você vai lá e assiste. Para você chamar ele para conversa, porque é o próximo passo para você resolver. Você vai ter que chamar para conversa. Só que se você chamar ele hoje para conversa do jeito que você está, ele não vai te dar moral. Seu filho não vai te escutar, tua mulher não vai te escutar, teu marido não vai te escutar. Sabe por quê? Porque você não está preparada. Ele não está vendo Deus em você. Sabe por que a Bíblia diz que a treva não se mistura com a luz não se mistura com as trevas? Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque quando a luz chega, a treva vai embora. Agora, se a treva for mais forte, ela apaga a luz. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Digita sim ou não aí para me saber se você está me ouvindo, porque se você não participar, não fazer pergunta, eu vou meio que achar que eu estou falando para as paredes. A primeira coisa, escolha o momento certo. Não tente ter uma conversa séria se vocês estão estressados, se vocês estão brigados, não adianta. Se você não tiver Deus, se ele não vê Deus em você, porque se ele vê Deus em você, ele baixa a cabeça. Ele respeita. Qualquer pessoa respeita o outro quando ele vê Deus nela. Não é respeitando ela, ele respeita o Deus, o Espírito Santo que está em você. Você consegue entender? Pastor, eu não sei como que eu faço para ele ver Deus em mim. Vem ser minha aluna. Lê meus livros. Pastor, você cobra mentoria? Odeio cobrar mentoria, não cobro. Hoje uma moça me chamou para fazer uma mentoria particular. Eu falei para ela, eu cobro 5 mil reais, só para ela correr. Se ela fala que faz, eu ia falar, eu vou ver minha agenda. Porque eu não cobro para mentoria. Eu não cobro para pregar em igreja. Eu não cobro para fazer curso de casais nas igrejas. O meu ministério é esse. Eu vivo do quê? Eu vivo como Paulo. Eu vivo de oferta. Eu não tenho salário de igreja. Eu vivo vendendo meus livros. Eu escrevi 10 livros. Se você quiser achar um livro meu bom, achar interessante, quiser me ajudar, compra um livro meu. Ótimo. Beleza. Pastor, eu quero um programa. Eu tenho um programa. Você vai cuidar para você melhorar o teu altar de Deus na tua casa, o altar da família e o altar da prosperidade. 3 programas que eu tenho. Eu te dou os 3, eu te ensino. Você vai comprar os livros para esse programa, para esse aqui, para esse aqui. Você comprou, eu duvido, se até 7 semanas começa a mudar tudo. 7 semanas. Em um ano, você não se conhece mais. Em um ano, você não conhece mais o teu casamento. Você crê? Pastor, e se eu comprar os teus livros e nada disso acontecer, eu te devolvo o teu dinheiro? Eu não fico com o teu livro, não. Eu vou estar lá no grupo. Tem mais de 400 alunos lá no grupo. Eu vou estar lá junto com você. Ai, mas o melhor livro é a palavra de Deus. Ótimo, é de graça. Pega ela e resolve o problema do teu casamento. Ponto.
Se você já tem ela, a Bíblia resolve? Resolve. A Bíblia, eu vou te falar uma coisa para você. Amor, cadê minha Bíblia? A Bíblia, eu vou te falar uma coisa para você. A Bíblia é mais atualizado do que o jornal de amanhã. É só uma. Ah, tá, que eu tava vendo. Olha só. Isso aqui tem... Você sabe qual que é o problema que crente não resolve isso aqui? Sabe por quê? Porque ele acha que isso aqui é só espiritual. Eu vou te dar uma dica dali. Primeiro, a palavra diz o seguinte: meu povo padece por falta de conhecimento. Ok, se eu ler a Bíblia inteira, eu tenho o quê? Conhecimento. Resolve meu problema? Nada. Tá cheio de gente que conhece a Bíblia de capa a capa, cita versículo, e a vida dele é uma desgraça, é uma miséria. Sabe por quê? Porque ele só tem o conhecimento. Você precisa de mais uma coisa. O quê? Discernimento. Pastor, o que é discernimento? É você saber daqui o que é para você e o que não é. Uai, mas tudo aí não é para mim? Tem coisa aqui que não é para mim. Tem coisa aqui que é para você, e tem coisa aqui que não é para você, é para mim. Com discernimento eu sei do que está aqui, o que é para mim. Então tá bom, pastor, eu tenho conhecimento. Resolve? Não. Eu tenho discernimento. Resolve? Também não. Também não. Eu posso ter conhecimento, eu posso ter discernimento. Se eu tenho conhecimento, eu sei o que aqui presta, mas eu não coloco prática. O que eu preciso? Sabedoria de Deus para colocar em prática. Você precisa ter conhecimento, discernimento e sabedoria. Senão, meu amigo, tu pode meter versículo lá, vão ter aqui na live. Você pode botar perfilzinho no perfil. Eu tenho até medo de gente que tem versículo bíblico no perfil. Porque não passa daquilo ali. Crente de versículo na bio daí do Instagram. É só aquilo ali, não tem mais nada. Você está me entendendo? Aqui não tem negócio de coach, porque coach é para cuidar de carreira, coach é para cuidar da vida profissional. Eu sou mentor de casamento, eu resolvo o problema do seu casamento. Me fala o problema do teu casamento que eu te ajudo a resolver. E se eu mandar você fazer não estiver aqui, eu mudo, eu paro. Ah, pastor, mas você só usa o que está aqui? Eu uso a teologia. Outro problema de crente que lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia e acha que aqui é para resolver tudo. Ei, aqui tem coisas para o teu espírito, aqui tem coisas para a tua alma, aqui tem coisas para o teu corpo. Nós somos notados, 1 Tessalonicenses 5,23, se não me falha a memória, Paulo diz, sejamos irrepreensíveis em corpo, alma e espírito até a volta do Senhor Jesus. Colega, depois que Jesus vir, você não vai precisar dessa ladainha mais. Nós não somos desse mundo, mas é aqui que nós vivemos, é aqui que você pode aqui que você pode perder a graça. Ei, não faz sentido. Um país de maioria cristã, campeão em pornografia, campeão em adultério, campeão em divórcio. E aí? Tá correto ou tá errado? Tem algo certo ou tem algo errado? Vamos voltar a falar de dinheiro. Eu falei dos problemas que o dinheiro causa pela falta. Vamos falar do excesso. A época que eu mais tive problema no meu casamento foi quando eu fiquei rico. Aí já era. E antes que algum engraçadinho fala, ficou rico, meu querido, eu nunca recebi em 10 anos de ministério, nunca recebi um centavo de salário. Pelo contrário, quando eu estou na situação difícil, a minha igreja vem levar um sacolão para nós. Porque é a nossa igreja. Aí, ó. Arrasta a peça para o seu lugar. Gente, dá tap-tap na tela. O TikTok é cheio de 9 horas. TikTok, se ficou um pouquinho calado, se não der tap-tap na tela, não mandar rosinha, não sei o que, ele apaga. Eu quero o que é de Deus, mas meu marido não aceita. Olha que desculpa boa. Olha que maravilha. Você precisa de cura, Betânia. Você já falou mal do teu marido aqui umas 10 vezes. Você precisa de cura, minha filha. Cura. Você entendeu? Então eu vou te contar um negócio para você. Eu vou te contar um segredo para você. A falta de excesso. Vamos lá. Na intimidade. Tudo começa com a falta de dinheiro. Tipo um ecossistema. E eu já falei sobre isso. Entendeu? Eu quero te dizer o seguinte.
Presta atenção. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que significa isso? Chame teu esposo, a tua esposa para conversar, mas ouça mais do que fale. Não confie na memória. Tenha conversas diretas. Sejam brutalmente honestos, transparentes. Honestidade e transparência é totalmente diferente. Não pensa que ser honesto é transparente. Casamento não é só para ser honesto. Ser honesto não é mais do que a sua obrigação. Casamento é para ser transparente. No casamento não tem eu, não tem você, não tem meu. Não tem eu, é nós. Não tem meu, é nosso. Casamento não existe privacidade, meus filhos. Casamento não tem essa de senha de celular. Casamento não tem negócio de senha em e-mail. Eu vou te falar uma coisa para você. Se o seu marido não deixa você ver o celular dele, não precisa nem você perguntar se tem rolo lá, porque tem. Se a tua mulher não deixa você ver o celular dela, não precisa nem que você desconfiar que tem algum rolo lá, porque tem. Você está entendendo? Não se iluda. Não fique esperando pegar, não. Que vergonha você ter que entrar escondido para ver, para verificar o celular do cara. Se ele não deixa você ver, é porque tem. Você está entendendo? Casamento não existe. Honestidade, gente, é padrão. Se não tem honestidade, não era nem para você estar casado mais com esse indivíduo ou com essa indivídua. Agora, transparência, tem gente que não faz ideia do que é isso. Ei, eu não tenho obrigação de dizer para minha mulher onde eu vou. Mas como eu tenho transparência, eu não faço nada sem ela saber. Eu não fecho negócio sem ela saber. Eu não compro sem ela saber. Eu não vendo sem ela saber. É uma só carne, querido. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Eu não adianta, eu não tenho, eu sou transparente, eu não tenho amizade com mulher, eu não curto foto com mulher, eu não dou papo para mulher na internet, isso é transparência. Ela tem a senha, vou te falar a verdade, ela está logada. Eu vou te contar uma coisa, ó. Aqui é o meu celular está aqui no Instagram, o meu está no TikTok. Eu tenho a senha do Instagram dela, ela tem do meu Instagram. Eu tenho a senha do WhatsApp dela, ela tem do meu. Isso é transparência, meu filho. Eu vou te falar a verdade, eu não sei ela, eu falo por mim. Mas eu acho que a última vez que eu vi uma conversa dela no WhatsApp, deve ter meses que eu peguei, não sei para quê, e eu vi. Porque eu não preciso. Mas eu sei que se eu precisar, tá lá. Eu não preciso acordar de noite e nem esperar ela descuidar, entrar no banheiro para me olhar o celular dela, não. Eu pego na mão dela, falo, me dá seu celular aí, quero ver um negócio aqui. E ela faz o mesmo comigo. Isso é transparência. Não esconda dívidas, não esconda gasto, não esconda seus medos, seus desejos, suas fantasias. Tem gente que se ele morrer, ele deixa a mulher numa situação difícil, porque ela não sabe nem a senha do banco dele, não sabe nem o que ele tem de patrimônio. Isso é casamento. Por isso que Paulo fala assim, é melhor que nem case. Paulo falou, é melhor que nem case. Sabe por quê? Porque casamento não é para qualquer frouxo. Casamento não é para covarde, casamento não é para gente mentirosa, casamento não é para você ter privacidade, quer ter privacidade, fica solteiro. Casamento é para homem e não para quem é do sexo masculino só. Casamento é para quem é mulher e não para quem é fêmea. Meus filhos, você não quer comprar meu livro? Na Bíblia tem tudo que eu estou falando. Lá eu só falo de maneira mastigada, eu tento te ajudar a discernir o que está aqui, mas o que eu falar lá você pode checar se não está aqui. Você está me entendendo? Gênesis 2:24 diz que a gente não é só um, a gente é uma só carne. É unidade, casamento é unidade, não é duplicidade. Casamento é unidade, cumplicidade e amizade. Você não tem cumplicidade, unidade e amizade com teu marido ou com tua esposa? Você não tem casamento. Você tem uma parceria de aluguel, parceria de boleto, qualquer coisa, mas casamento não é. Você tem que entender que tudo que vocês têm é de vocês dois. Aliás, vocês não são nem donos, vocês são mordomo, porque tudo que vocês têm pertence a Deus.
O Salmo 24, lá no versículo 1, ele declara: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós não temos nada, meu filho. É tudo de Deus. Como é que eu vou ter privacidade um do outro se eu sou a sua carne e é tudo de Deus? Deus sabe tudo, ele sabe tudo. Você conseguiu entender? Você consegue entender? Você consegue entender? O livro de Provérbios, gente. Eu vou te falar uma coisa para você. Quer aprender sabedoria? Decore Provérbios. Leia todo o livro. Terminou, volta a ler de novo. Terminou, volta a ler de novo. Eu vou te falar uma coisa. Quer tratar o teu caráter? Quer aprender a louvar a Deus? Leia Salmos. Quer tratar o teu caráter? Leia Provérbios. Quer definir propósito? Leia Eclesiastes. Quer entender? Quer perder sua arrogância, seu nariz empinado? Leia o livro de Jó. Quer aprender sobre o amor de Jesus? Leia João. Está tudo aqui, ó. Você não lê porque você não quer, porque você não entende. Sabe por quê? Porque geralmente você só abre a Bíblia quando você vai na igreja. E quando você lê na Bíblia, ou então você abre ela para ler um versículo ou outro. Ou então quando você vai ler também, você só lê, você não tem discernimento para colocar em prática. Às vezes você pega uma coisa lá do Velho Testamento ou esquece uma lá do Novo. Você fica escolhendo, você usa a Bíblia tipo gourmet. Aquilo que é bom eu pego, o que não é, deixa para lá. Não é isso? Você tem que entender que no casamento tem que ter generosidade. Lá em Mateus 6, acho que no capítulo, do verso 19 ao 21, Jesus ensina a não acumular tesouros na terra, porque aqui se deteriora, são roubados. Mas sim acumular tesouro no céu. Qual é o tesouro que eu acumulo no céu? Como acumular? Eu vou te falar uma coisa aqui, uma dica básica que eu ensino para os meus alunos. Tudo que você faz para Deus edifica teu espírito. Tudo que você faz para o próximo alimenta a tua alma. Você conseguiu entender ou não? Orar, jejuar, ler a palavra, louvar, ir na igreja. Sabe o que vai mudar na tua vida? Nada, só vai edificar o teu espírito. E o teu espírito, quando você morrer, que seja seu, que seja de um crente, de um não crente, de um atrente, de um ateu, de qualquer um, o espírito quando morre volta para Deus. É a tua alma que pode ou não ser salva. As dores vêm na alma, o sofrimento vem na alma, as emoções são na alma. Aí você alimenta o teu espírito, que vai voltar de um jeito ou de outro para Deus, e se esquece de alimentar a tua alma. Você esquece de alimentar a sua alma. Lembra, 1 Tessalonicenses 5,23, sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito. O que é irrepreensível? Perfeito, alimentado, satisfeito. Aí você quer ter um casamento, seu espírito está em cima. Tem gente que ora, jejua, tem cara no joelho. Marido traindo, mulher traindo, filho nas drogas, sem dinheiro, devendo para cada santo uma vela, para Deus um maço, sofrendo, amargurada, alma batida, triste. Que crente você é? Que católico você é? Aí você arruma aquela desculpa. Os mártires sofreram. Sofreram, você não tem que sofrer tanto. O sacrifício que Jesus ele levou sobre a cruz, todas as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, as nossas maldições. Está escrito, cara. Não sou eu que estou falando. Mas o ponto principal é que onde tiver o seu tesouro, lá estará seu coração. Aí seu tesouro pode estar no celular, seu tesouro pode estar na sua conta bancária, seu tesouro pode estar no teu carro, seu tesouro pode estar na tua empresa. O que eu faço? Se você não é generoso, você não vai ser um bom marido. Só que você tem que entender, tem gente que é um ótimo, eu falei sobre isso na última live, tem gente que é um bom homem. Cara, eu vou te contar um negócio, o que mais tem é bom homem e boa mulher, sendo corna, sendo traída, sozinho, porque ser bom homem não segura casamento. Ser uma boa mulher não segura casamento. Ah, ele é trabalhador. Você já viu? Você já ouviu uma conversa dessa assim? Ele é um bom homem, é um bom pai, é um bom pastor. Na igreja, idolatrado, salve, salve. Todo mundo gosta. Mas em casa é uma merda. Tá assim de gente assim. Tá assim. Ah, então ele finge lá. Não, ele não finge. É que o problema é que
Para ser casado não basta ser um bom homem. Você está pensando em casar? Você está pensando em casar? Não queira ser um bom homem. Você está pensando em casar? Não queira ser uma boa mulher. Você tem que entender o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui meio exagerada para você entender. Para você entender. A partir do momento que você casou, você não é mais homem. Você é marido. A partir do momento que você casou, você não é mais mulher. Você é esposa. As leis de mulher não servem mais para você. As regras de mulher não servem mais para você. Agora é regra de esposa. As regras de homem, as regras de macho não servem mais para você. Agora é as regras de esposo, de marido. Se você fizer isso, fica mais fácil para você entender. Eu estou simplificando para ver se você entende. Um bom homem, para dar certo no casamento, não é um bom homem. É um bom marido, um bom amante. Você lembra como era quando você casou? Seja sincero, faz um exercício de mentalidade aí. E tenta lembrar como é que era quando você conheceu. Nos primeiros dias junto, como é que era? Fala aí, lembra aí. Uma tesão, uma paixão, um fogo. Onde é que isso foi parar? Porque lá vocês não eram homem e mulher, lá vocês eram amantes. Só que aí casou, aí o cara deixa a mulher e vai arrumar um amante na rua. Ou a mulher deixa o homem e vai arrumar um amante na rua. Porque seu corpo clama por isso. Seu corpo tem necessidade de ser amado, de ser desejada, de ser feliz. Você tem desejo disso. Você querendo ou não, negue à vontade. Mas é mentira. E aí a senhora tem que matar as coisas, tem que matar a carne. Se você matar a carne, tu morre, desgrama. Ah, mas é o que está na Bíblia, matar as coisas que, os vícios, a coisa ruim da carne. Não as coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa para você que muita gente não entende. Tem coisas da mulher que foi feita exclusivamente para dar prazer. Não serve para mais nada a não ser dar prazer. E foi Deus que fez. Para que ele fez se ele não queria que você tivesse prazer? Gente, eu sou muito franco. Tem divórcio que é livramento. Livramento de Deus. A não ser, sabe por que você não vê isso? Ou você é dependente emocional, ou você é masoquista. Porque você ficar casado com uma pessoa há 28 anos, e ele dizer que só casa com você se você aceitar ele continuar traindo, o que você está fazendo num casamento desse, mulher? Sério? Você tem toda a liberdade da Bíblia para fugir desse traidor. Ou você tem muita dependência emocional. Muita dependência emocional. Ou é masoquista, gosta de sofrer. Porque nada justifica isso. Ser generoso não é sair dando o que você tem para os outros. Não adianta você ser generoso lá fora e não ser generoso aqui. Você quer um homem generoso? É um homem que ajuda a mulher em casa. Mesmo ele trabalhando e ela não. Vou te falar um segredo para você. Você pode ser servente de pedreiro, trabalhar no pesado, que o teu trabalho não chega nem aos pés do trabalho de casa. Eu falo que eu já teve época que eu fiquei só dentro de casa trabalhando e minha esposa fora. Eu fiquei desempregado, eu estava doente, ela foi para fora e eu fiquei dentro de casa. Eu prefiro ser pedreiro, porque pedreiro entra às 8 da manhã e sai às 6 da tarde. É duro. Serviço de casa não acaba. Levanta de manhã, faz, meio-dia tem que fazer, de tarde tem que fazer, de noite tem que fazer, na hora de dormir tem que fazer, de manhã cedo tem que fazer de novo. Doutora Ana. Eu estou num casamento há 15 anos gritando no meu coração que não dá mais para viver, assim que Deus me dê forças. Há 2 anos tenho orado por essa decisão. Gente, como é que vocês conseguem orar 2 anos por uma coisa? Onde está escrito que por muito orar será ouvido? Me mostra para mim na Bíblia. Onde é que está escrito isso? Mostra para mim na Bíblia. Mostra aqui. Abre a tua Bíblia aí e me mostra. Me envergonha em público, numa live online. Me mostra na Bíblia onde está escrito que orar demais vai resolver alguma coisa. Estou esperando. Passa aí o capítulo e o versículo. Sabe o que está escrito lá em Tiago? Deus não ouve as tuas orações porque você pede mal. O que é pedir mal, pastor? Não sabe pedir. Ou não está pronta para receber.
Eu vou te contar uma coisa para você. Se você tiver iniquidade, se o seu marido tiver iniquidade, é vendo pornografia, é te traindo, é te enganando. Você está vivendo iniquidade. Deus não está na tua casa, Deus não está na tua vida. O Espírito Santo não habita onde há iniquidade, gente. Quando vocês vão aprender isso? Deus rejeita o iníquo. Samuel, o profeta, ficou orando, pedindo para Deus: Senhor, tem misericórdia de Saul. Ai, ajuda ele, Senhor, dá mais uma chance. Até uma hora que Deus falou: Samuel, Samuel, até quando vai ficar intercedendo porque eu rejeitei? Falei alto, né? Minha mulher fala que eu estou fazendo live e tem hora que eu estou parecendo que eu estou no púlpito. Deixa eu baixar a bola. Pastor, Deus odeia o divórcio? Odeia. Ele tolera. É diferente. Ele não aceita. Não existe nada na Bíblia para Deus falar assim: eu aceito. Ele tolera. Está escrito lá. Exceto em caso de imoralidade sexual. Se tem imoralidade sexual, você está livre. Para separar, para casar de novo. E tem religioso que fala: não, separar pode. Casar de novo, não. Mentira dele. Pode sim. Seja um coração generoso. Pastor, como é que eu começo isso? Primeiro, ora junto. Sabe por que talvez você está nessa situação? Quantas vezes você orou junto com teu marido? Você não chama ele para orar porque ele não te chama. Eu não chamo a Lila para orar, a Lila não me chama e a gente vai passando. 10 dias, 15 dias, um mês sem orar, junto. Ela ora no canto dela, eu oro no meu, eu oro todo dia. Mas o que a Bíblia diz? Orar junto. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, ali estarei. Busque a orientação de Deus em todas as decisões. Vou te contar mais uma vez. Pastor, você está falando, nós estamos falando aqui, você está me dando bronca porque eu falei que meu casamento tem conserto. Tudo tem conserto. Sabe por que você não... Talvez você não acredita? Você não me conhecia antes. Se você me conhecesse antes, você ia falar assim: não é possível. Aí a Gisapaim está perguntando: se houver violência também pode? Minha filha, se houver violência, da primeira vez, você liga no 180, chama a polícia, pede uma medida protetiva. Não viva um dia com homem violento, minha filha. Nem um dia. Nenhum. Nenhum. Não ore para homem violento, não ore para homem adúltero, para prostituto, não ora. Para, se alguém falar para você: ora para teu casamento, tem traição, não ora não, ora por você, para Deus te dar liberdade, para Deus te dar discernimento, te dar coragem, te dar força. Para de orar por iníquo, por homem pilantra. Para. Pastor, então você não é a favor do perdão? Sou. Sou a favor. Como? Teve arrependimento. O arrependimento foi verdadeiro. Teve mudança de comportamento. Qualquer um de nós para cair. A palavra diz assim, ó: para quem está de pé, ore para que não caia. Nunca diga nunca. Nunca diga assim: eu não traio. Em momento nenhum não trai. Trai. Abraão, o pai da fé, caiu. Jacó, que lutou com o anjo, caiu. Davi, que era segundo o coração de Deus, caiu. Sansão, o homem mais forte do mundo, caiu. Salomão, o homem mais sábio do mundo, caiu. E você fala que você não cai. Hã? Você é melhor do que todos eles. Por isso que a palavra diz: quem está de pé, ore para que não caia. Mas não viva a iniquidade. Converse, estabeleça um tempo para conversar. Fale sobre dinheiro, fale sobre intimidade, beije, comece a beijar. Invista na intimidade de vocês, dedique tempo um ao outro, seja criativo, inventa alguma coisa, chama para conversar, chama para um recomeço. Coloca as cartas na mesa, em vez de você ficar falando em rede social do teu marido, em vez de você ficar falando para pastor, fala para ele. Fala para o teu marido: cara, é o seguinte, ó, eu não aguento mais isso não. Isso não é vida para mim não. Se você não mudar, eu vou embora. Ó, mulher, é o seguinte: eu casei contigo, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Se dá para você fazer, beleza. Não dá, a gente para por aqui. Mas parece que você tem medo. Se ele gostar de você, se ele te respeitar, ele vai fazer. Aí, pastor, se eu falar isso, ele vai embora. Foi ele que te abandonou, não foi você? Abandono. Na Bíblia dá a exceção para abandono. Agora, deixa eu te falar.
Eu sei que a maioria de vocês não estão aqui no início da live. Eu falei isso no início da live. O problema é que você não tem preparação nenhuma para casar. Você não tem referência nenhuma para casar. Ninguém te ensinou como lidar com relacionamento. Você não sabe lidar nem com amizade, vai saber lidar com casamento. Ninguém te ensinou sobre sexo. Você aprendeu fazendo. Ninguém, e se é que aprendeu. Porque tem gente que acha que faz e não faz. É uma merda. Faz ruim pra caramba. Tem gente que eu vou te falar a verdade. É melhor usar 5 dedos. Sério. Você acha que não? Tem gente que é péssimo de cama. Tem gente que é péssimo na intimidade. O problema você já falou, virou costume. Fala aqui, entra aqui. Por isso que eu estou te dizendo. Você precisa de ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa de estratégia. Gente do céu, Jesus passou a vida inteira aprendendo, ele só começou a pregar, a falar, ele ia na sinagoga, mas ele só foi pegar o ministério dele com 33 anos, ele estudava, com 12 anos, ele já desafiava os rabinos. Tudo é conhecimento, meu povo padece por falta de conhecimento. Qual é o conhecimento que você tem de casamento? Nada, você não sabe nem convencer o outro na conversa. Aí sabe o que acontece? O homem, quando eu falo homem, mulher, funciona assim. No interior dele ele quer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí ele quer mandar, sentimento de posse. Aí quando ele quer mandar e não faz o que ele quer, ele usa a força, porque não tem diálogo. Não vence na conversa, vai na bala, vai na porrada, vai. Na conversa não venceu, não tem argumento. Aprenda a conversar, eu te ensino, eu tenho uma aula na minha academia só de diálogo, só como conversar, a maneira de falar, o jeito de conversar, as atitudes, tem detalhe, tem silêncio que fala mais do que 1000 palavras, tem olhares que fala mais do que uma frase, tem atitude que fala mais do que um livro, mas você não sabe, não é porque você não quer, porque ninguém te ensinou. Eu aprendi levando na cabeça, aprendi sofrendo. Sabe como que eu aprendi a ganhar dinheiro? Falindo 3 vezes. A última falência que eu tive, eu fiquei com 16 milhões de dívida. Dívida! Nome no Serasa, protestado, processado, escambau de... Quase fui preso. É sério? Eu aprendi, mas olha o preço que eu paguei. Você quer aprender igual eu? Aprender errando? Eu tenho 16 filhos, criatura. E só 8 que é da minha mulher atual, que eu sou casado há 34 anos. De quem que você acha que é os outros? É de outras mães que eu errei, que eu fracassei. E não foi culpa delas não, era culpa minha. Eu que fui o canalha, eu que fui à toa, porque ninguém me ensinou, eu não tinha noção do que era casamento. E fiz achando que estava certo. Aí você fala que eu era trabalhador, eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás. Mas você acha que isso resolve para ser marido? Edivânia, eu há 35 anos sempre me traiu, nunca pedi perdão. Desculpa aí, filha. Dependência emocional ou masoquismo. Escolhe aí qual que você quer para tu. Ou você é dependente emocional ou você é masoquista. Porque para aguentar um homem 35 anos te traindo, você é doente. Desculpa. Falar isso para você. Você vai, quiser que eu te ajudo, mas isso aí não é. Se você falar que é cristã numa situação dessa, eu fico até com vergonha. Sério. Que cristianismo é esse? Com a mulher sofre 35 anos com o marido traindo. Me desculpa, cara. Não dá para tolerar isso. Isso não tem na Bíblia. Eu não conheço ninguém na Bíblia. O povo ficou no deserto 40 anos. Ficou por causa de desobediência. Ficou porque não obedecia a Deus. Então, se você está nesse deserto, você não obedece a Deus. Ponto. Passa a obedecer. Sabe quanto tempo durou a prova de Jó? Que muita gente usa como desculpa? 6 meses. De 6 meses a 1 ano, no máximo. É o que diz a teologia. De 6 meses a 1 ano, no máximo. Foi rápida a prova dele. Sabe o que aconteceu? Sabe o que ele saiu da prova? O dia que ele falou assim, ó, eu conhecia Deus de ouvir falar, e ele reconheceu. Hoje eu conheço de todo o coração, acabou a prova dele. Foi só ele reconhecer a Deus. O que precisava era só conhecer a Deus. Ele era reto, justo, fiel, andava certinho, orador, orava, jejuava, orava para os filhos, mas fazia tudo errado. Você está entendendo? O problema é que como que eu falo que eu tenho Deus e meu casamento está uma miséria?
E eu sei que Deus é justo, Deus é justiça. Gálatas 3. De Deus não se zomba. Aquilo que semear, certamente colherá. O que você está colhendo, você deve ter plantado, não é possível. Você então deixou o outro plantar para você. Você é a sua carne, ele plantou merda, você está colhendo esgoto. Ponto. A culpa não é sua, mas você está colhendo o que o outro plantou. Quer parar de colher? Comece a plantar aquilo que você quer colher. Seja generosa. Procura ajuda. Gente, para de... Vamos fazer o seguinte. Edivânia, você está há 35 anos com um casamento. Você não deu conta até agora. Você está disposta a mais 35 de sofrimento? Você não quer procurar a minha ajuda? Não precisa, está assim de psicólogo. Ei, vou te falar uma coisa. Nem sempre pastor dá conta de cuidar de casamento. A maioria, o casamento dele está... Eu atendo um monte de pastor lá na academia. Ei, Deus deu lá em Efésios 4, no verso 11. Ele fala de 5 dons ministeriais. Eu não me lembro de cabeça, se eu errar que você me corrige. Pastor, não. Apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Por que não tem só um? Porque cada um na tua área, minha filha. Igual aqui fora. Aqui fora tem psicólogo, tem terapeuta, tem professor, tem mentor e tem coach. É tudo a mesma coisa, só na cabeça do ignorante que é cada um. Sabe para que serve coach? Tem coach aí ensinando sobre casamento. Coach não é para casamento. Coach é para construção de carreira, é para te ajudar profissionalmente. Não, eu entendo da coisa, eu vou falar sobre casamento. Então vai. Cada profissional nessa área. Pastor não é... Mas tem pastor que vai dar conselho para casamento com base no quê? No dele? Que não está lá grandes coisas. Quando um pastor, você quer ouvir um pastor, quer ouvir um pastor, não estou dizendo que todo pastor não é, faz assim, ó, faça amizade com a mulher dele, com os filhos dele, pergunta como que ele é como pai, como marido. Aí ele serve para te dar conselho matrimonial. Senão ele vai só se apacentar, falar da palavra, te alimentar, é a obrigação dele. Eu sei que tem pastor que vai me ouvir aqui e vai me odiar por isso. Mas é a realidade. Então, orgulho mata casamento. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho um livro que custa R$19. Você vai chegar para mim e vai me falar qual que é o teu problema. Pastor, o meu problema é isso, isso e isso. Eu vou falar, ó, pega esse livro aqui, entra lá se você quiser, entra lá na academia. Se você tiver dúvida do livro, você me fala, eu vou te explicar. Eu estou lá na academia, eu vou te ajudar. R$19. Se eu estou lá, você vai me explicar e tudo, e não sei o quê. Ótimo. Pastor, eu gostei. Não, eu não gostei. Devolve, eu te devolvo os seus 19, porque dos seus 19 vai me deixar nem mais pobre, nem mais rico. Mas procura ajuda. Ah, eu tenho um problema financeiro, pastor. Você tem algum livro? Vou dar um exemplo para você. Ontem eu mostrei aqui, eu tenho um monte de livro aqui. Ó. Riqueza, 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 sobre riqueza, 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 riqueza. Olha o tanto de livro que eu li. Sobre riqueza. Sobre dinheiro. Ah, tem mais um aqui sobre como ser homem. Homem ao máximo. Eu resumi tudo aquilo ali em 2. Que eu fiz, testei, passei para meus filhos, testou. Primeiro, nem todo mundo está preparado para ter dinheiro. Eu não estava, eu fiquei rico e perdi tudo. Fiquei milionário, perdi tudo. Por quê? Porque eu não estava preparado para ser rico. O que faltou, pastor? Prosperidade tem código. Antes de você ter dinheiro, você tem que estar preparado para ter. Ok, eu escrevi um livro, chama 5 Códigos da Prosperidade. Ok, esse dinheiro o que eu vou fazer? Só vai te preparar para ter. Só vai te preparar para ter. Pastor, mas e agora? Aí eu tenho um outro chamado Fique Rico, só não morre tentando, só não morra tentando, porque a maioria das pessoas morre tentando ficar rico e não fica. Trabalha igual um condenado, sofre igual um jumento e não fica bem de vida. Por quê? Porque a riqueza é um perigo. A riqueza, a primeira, vou te contar um segredo que não sei se você vai concordar. A maioria dos homens, quando fica rico, ele troca a mulher por uma novinha. Estou mentindo?
Estou mentindo? Vê aí se eu estou mentindo ou não estou. Vê aí, pesquisa no Google. A maioria dos homens, quando fica rico, troca o marido. Aí você fala, ah, e a mulher? A maioria da mulher, quando tem independência financeira, começa a ganhar bem, ela larga do marido. A não ser que o marido seja mais do que ela. Aí ela não larga. Mas se o marido ficar para trás e ela começar a crescer, passar num concurso, crescer profissionalmente, pode ter certeza, é raro. É raro. Mas você vai levar um pé. Você está entendendo? Por quê? Porque nenhum dos dois está preparado para ter dinheiro. E a riqueza, ela tem esse defeito. Por isso que a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu, que com a riqueza vem ganância, vem ambição, vem uma série de coisas, que não dá para servir a dois senhores, porque um vai agradar o outro, que onde está o seu tesouro, lá estará seu coração. Está assim, ó. Mas então eu não posso ser rico, pastor? Pode. Claro que pode. Claro que pode ser rico. Desde que você esteja preparado. Só que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que você rico entrar no céu. Então eu não posso ter casa boa? Pode, porque isso não é riqueza. Isso é prosperidade. Prosperidade, a palavra diz assim, a Bíblia diz assim, bem-aventurado o varão cujo Senhor lhe deu riquezas e que viva dela. Não é acumular, é viver. Eu posso ter o melhor carro do mundo, eu posso ter a melhor casa do mundo, o melhor celular, a melhor roupa, dar o melhor conforto para meus filhos. O que a Bíblia condena é acúmulo. E eu falo isso nos meus livros. Eu duvido, se você ler 2 livros que eu tenho, Os Códigos da Prosperidade e Fique Rico Só Não Morra Tentando, se você não mudar de vida em 1 ano, você pode vir nas minhas lives, na minha rede social, aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube, e me detonar. Pode ir. Aí, detalhe. Pastor, por que você não vende seus livros em livraria? Não vendo. Por quê, pastor? Eu só vendo meus livros para quem quer ter contato comigo. Porque eu sei que você vai fazer igual na Bíblia. Porque tudo que está no meu livro está aqui. Se você não viu aqui que é de graça, ali também você não vai ver nem pagando. Então eu faço um acordo com você. Você lê meu livro, entra lá no grupo. E aí lá no grupo você vai fazer o seguinte: você teve uma dúvida, você me pergunta. Eu aprendi uma coisa com um filho que faleceu na pandemia. Ele era mudo e surdo. Ninguém sabe o que calado quer. Você tem que pedir. Busca ajuda, procure alguma coisa, invista no teu casamento. Pare de falar assim, mas ele não adianta. Ai, mas ele é o problema. Não adianta conversar com ele que ele não quer conversar. Quando eu vejo uma mulher falar que tudo é o problema do marido, eu já tenho certeza que o problema é ela também. Desculpa aí, tá, moça? Mas eu acho que você tem mais problema do que ele. Só que você não vai assumir de jeito nenhum. A Bíblia fala de mulher rixosa. É melhor comer capim com paz do que comer um boi cevado com a mulher rixosa. A mulher sábia edifica a tua casa. Aí você fala, o que é mulher sábia? Mulher sábia não é aquela que... já vou te falar, se você lava, passa, cozinha e rala, você pode ter tudo, menos sábia. Mulher sábia não esquenta a barriga no fogão e esfria na pia. A mulher de Provérbios era uma mulher que vendia, que administrava, que tinha funcionário. Mulher de Provérbio é para rei, não é para qualquer peão. Você consegue entender? Eu te ensino a ser mulher de Provérbios. Eu te ensino a ser um homem de Efésios. Porque não é qualquer mulher que vai agradar um homem de Efésios também, não. Eu bato no peito, eu luto de noite para ser um homem de Efésios. E a minha esposa luta de noite para ela ser uma mulher de Provérbios. Quer? É o que está na Bíblia. Você já tinha visto a Bíblia com esse ângulo? Agora, eu não sei, aqui deve ter mais de 500 pessoas em todas as redes. Estou transmitindo aqui para o TikTok, do lado de cá é o Instagram, aqui em cima é o YouTube. Deve ter umas 500 pessoas agora me olhando. Vamos fazer o seguinte, deve ter pastor, deve ter teólogo. Eu estou falando alguma besteira? Estou falando pataquada? O que eu estou falando tem ou não tem base bíblica? Chega de desculpa. Não é o diabo. Não é a crise. Não é o governo. O problema está na tua cama, na tua mesa, na tua cozinha. Você precisa construir um altar de Deus na tua casa. Você precisa ter um altar para sua família, tempo de mesa. Você precisa ter um altar. Vou te contar um segredo. A tua casa precisa ter um altar de Deus e não é vela e nem imagem. Para que teu marido veja Deus em você, você veja Deus no teu marido e teus filhos vejam Deus em vocês. Você precisa construir um altar. O altar da família é a mesa.
ter tempo de mesa, porque casamento é toque, presença, toque e conversa. Se não tiver essas três coisas, não tem casamento. E o altar do casal é a cama. Leito sem mácula. Está tendo muita mácula no teu leito. Quando um casamento tem problema, pode saber que o leito está manchado. E às vezes não é manchado de adultério, às vezes não é manchado de traição, manchado com mágoa, com raiva, com ódio, com briga, com falta de entendimento. Vou te contar um segredo aqui. A cama de um casal só serve para duas coisas: descanso e prazer. Entendeu agora por que você não faz mais, por que você não coisa mais? Você viu o tanto de problema que impede você de causar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, toda semana, pelo menos? Você viu? Você viu por que você tem problema financeiro? Se você não pegou essa live, ela vai ficar gravada lá no YouTube. Lá no YouTube tem um monte de live minha que eu faço. Vai lá e assiste. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar teu livro. Tá bom. Meus livros é minha tenda. Eu vivo como Paulo. Eu não tenho salário de igreja, eu não tenho salário de ninguém, eu não tenho ajuda de custo. É meus livros. É meus livros. Você não quer me ajudar? Tá bom, Deus proverá. Eu tenho tudo que eu tenho nos livros, tudo que eu falo aqui, tá tudo gravado lá no YouTube. Vai lá de graça. Missão do Casamento, o nome do YouTube. Vai lá, se inscreva, me ajuda, compartilha. Agora, se quer um acompanhamento meu e da pastora, quer falar com a gente, quer conversar com a gente, me chama aí no WhatsApp. 1593 500 mil. Alguém pode digitar o número aí para mim? Para alguém ver, porque de repente não entende. O 15 é o DDD 93 500 500 mil. 1593 500 mil. Alguém digita aí? Doutora Dalgisa, está certo. Felizmente na igreja que nos orienta a não separar. Eu não estou orientando você a separar, eu estou orientando você primeiro, curar você, até para separar. Se você, mulheres, eu vou te contar um segredo para você. Uma mulher que separa, na situação que você está, ela nunca vai ser feliz no outro casamento. A chance é mínima, porque ela está ferida, ela está magoada, ela está destruída. Você está entendendo? Ó, tá fixado aí no TikTok aí a Giza Paim. Colocou aí, ó, 1593 500 mil. Só me chama lá. Eu te dou. Você fala, pastor, o meu problema é esse. Eu falo, faz assim, assim, assim. Pronto. Você entendeu? Então, Betânia, eu vou te falar uma coisa. Se você separar agora, vai piorar. Você não está curada. Primeiro você precisa de cura. E às vezes, gente, você tem que entender que uma cura pode ser de maldição. Não é maldição hereditária. A maldição hereditária ficou em Cristo. Cristo levou todas as nossas maldições. Maldição genética, maldição de comportamento. Aí você fala, mas não paga. Não paga como que não paga? O que Tamar fez para Aminon, para ela ser abusada, para ela passar tudo que ela passou? Foi o pai que fez. Ah, mas nós vivemos no Novo Testamento. Tá bom. Então tá. Se cura primeiro. A primeira coisa que você chegar quando você for procurar, independente do teu, se você não tiver curado, eu sei. Eu tenho um teste com 16 perguntas. Se você preencher ele, eu sei tudo do teu problema. Não é profecia, minha filha, é ciência. É psicologia, filosofia. É terapia. É neurociência. Não é mágica. Eu faço essas lives aqui para ajudar vocês e ajudar a mim. Tem pessoas que divorciam, fica 2, 3 anos sozinha, por quê? Porque ela não está curada. Ela não consegue mais confiar em ninguém. Ela acha que toda mulher não presta ou todo homem não presta. Ela vai tentar um relacionamento, já é com desconfiança, já é com medo. Ela nunca se entrega na cama de jeito porque ela fica... Gente, você quer que eu te fale uma coisa? Um dos maiores problemas que tem é quando você perdoa, digamos assim, uma traição, você vai para a cama e você fica remoendo aquilo. Te ensinaram errado. Te ensinaram errado. Eu não vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu já falei aqui no início da live. 34 anos de casado. Mais de 10 anos de estudo e 10 anos de ministério. Ah, os homens não são iguais. É claro, ninguém é igual, nem homem, nem mulher é igual, mas existe na sociedade uma coisa chamada padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento estão impregnados no teu tecido neural, que às vezes você nem sabe que tem, mas reflete na tua vida. Vou dar um exemplo.
Eu vou começar uma frase, eu não sei quem vocês é, e vocês terminam. Trate os outros como você gostaria. Termina aí. Trate os outros como você gostaria. Termina aí para mim a frase. Digita aí. Gostaria de ser tratado. Agora você pensa isso vindo de um narcisista, de um masoquista. Ou você acha que não tem masoquista? Imagina um masoquista, um narcisista te tratando como ele gostaria de ser tratado. Tem coisas que são padrões de comportamento. São padrões de comportamento que estão dentro da tua mente. Isso é só um exemplo. Só estou dando aqui um exemplo para dizer que tem coisa que você sabe de cor e salteado e você acaba vivendo. Por exemplo, tem gente que fala assim: quem quer respeito, dá respeito. Quer dizer que se alguém não te der o respeito, você não vai respeitar ele? Ei, respeito não é condicional. Respeito não é condicional. Respeito ou você tem ou não tem. E se alguém te desrespeitar, pastor, eu não desrespeito ele. E se sua mulher te desrespeitar, eu não desrespeito ela. Uai, o que você faz? Eu não vivo com ela. Eu não vivo, eu não convivo, eu não faço negócio, eu não tenho amizade, eu não tenho relacionamento com quem não me respeita. Se um filho não me respeitar, eu não me relaciono com ele. Ponto. Mas eu não falto com respeito com ele. Você consegue entender o que é padrão de comportamento? Tem padrões de comportamento de homem, padrão de comportamento de mulher. Você não tem como fugir disso. Você pode até fingir que não, mas tem. Só que você não sabe, porque você não tem conhecimento. Por isso que Oséias, há 4.000 anos, escreveu: o meu povo padece por falta de conhecimento. Você consegue entender? A Kevin diz: vou casar com uma mulher linda. O Kevin, vou casar com uma mulher linda buscando ser um homem top para ela. Ama essa mulher. Eu vou te contar um segredo. Geralmente o homem, quando está muito apaixonado, ele, às vezes, vou te falar melhor. Nunca tente ser um bom homem para sua mulher. Tente ser um bom marido, um ótimo amante. Nunca deixe essa paixão morrer, esse amor morrer, essa tara morrer. E lembre-se que mulher precisa de 4 coisas, colega. Por mais que ela negue, por mais que ela não fala, toda mulher precisa de segurança. Se ela não se sentir segura emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e financeiramente, você já dançou. Toda mulher precisa se sentir protegida. Como assim, pastor? Ela quer proteção. A segurança que ela quer, ela também tem que ser segurança, que você não vai trair ela. Não é você dizer que não vai trair, ela precisa se sentir segura. Ela precisa ter certeza que você não vai trair ela. Senão você está ferrado. Toda mulher precisa se sentir protegida. E às vezes a proteção é uma coisa boba. É um parente que fala mal, você vai lá e defende. Não ignora. Isso é proteção. Proteção é você ser transparente com ela, você deixar ela ver seu celular. Toda mulher precisa ser protegida. Mulherada, se eu estiver falando mentira aqui, me desmente. Tem uma coisa que a maioria das pessoas pregam errado, viu, Kevin? Homem até que não liga muito para a felicidade. Eu ligo, mas tem homem que não liga. Mas mulher nenhuma fica num casamento se ela for infeliz. Nenhuma! A não ser que ela seja dependente emocional, a não ser que ela não tenha condições de sobreviver sozinha. Toda regra tem exceção. Uma mulher só vai viver no casamento se ela for infeliz, se ela não tiver como se sustentar, não tiver pai, que aceita ela de volta, não tiver mãe e ela não tiver força para trabalhar. Aí ela fica num casamento infeliz. Caso contrário. E tem um detalhe: 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. É a mulher que pede. E eu fui pesquisar. Desses 70%, 20% é adultério. A maioria das mulheres. A mulher, ela perdoa ser traída, ela perdoa um adultério, mas não perdoa a infelicidade, ser infeliz. Valeu o conselho, Kevin? E tem o último. Segurança, proteção, felicidade. Isso é padrão de comportamento. E o último. Toda mulher precisa ser desejada. Ela precisa se sentir amada, desejada. Meu filho, se você der essas 4 coisas para a mulher, ela come na tua mão.
Eu vou te falar uma coisa para você, não é à toa que tem fila na porta de presídio de mulher, mas não tem na porta da obra, na porta da empresa. Mas na porta do presídio tem mulher, eu fiz um trabalho no presídio, tem mulher lá que está há 10 anos, ela trabalha aqui fora para levar coisa. Eu perguntei por quê. A maioria delas, eu me sinto seguro, aqui eu tenho certeza que ele não me trai. Ele me protege, mas aqui dentro, se acontecer alguma coisa comigo lá fora, é só falar com ele, ele manda resolver. Quando eu chego aqui, ela me faz a mulher mais feliz do mundo. É difícil eu chegar aqui e não ter um orgasmo. Falou de jeito. Quando eu chego aqui, ele me deseja, ele me come com os olhos. Eu me sinto única. E é, né? Porque ele está preso, tem como. Mas é. Coincidência? Para mim não é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Todo casamento, o Deus que eu conheço, deixa eu te explicar. O Deus que eu conheço, ele é um Deus de cura, de restauração e libertação. O Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, ele é um Deus de cura. É impossível você não ser curada. E é impossível ou ele restaurar. Agora, detalhe. Deus não restaura casamento. Deus não prepara casamento para ninguém. Deus não conserta casamento de ninguém. Me mostra na Bíblia onde Deus arrumou casamento para alguém, onde Deus restaurou casamento. O único lugar, tem 2 lugares que Deus arrumou. Deus fez Eva para Adão e mandou o profeta casar com a prostituta. Mas para quê? Para poder provar a iniquidade de Israel. Fora isso, não tem. Como que Deus não restaura casamento? Deus restaura pessoas. Deus me restaurou. Deus restaurou a Lila. E pessoas restauradas restaura outras pessoas. Cura tudo à sua volta. Então, detalhe. Eu tenho certeza que se você vir aqui eu vou te mostrar o caminho da cura. E Deus vai te dar ou a restauração ou a libertação. Pastor, você acha que ele pode me libertar desse sofrimento? Às vezes, para te libertar desse sofrimento, ele tira teu marido de tu. Mas do jeito que tá, não fica. O Deus que eu sirvo não fica. Não fica. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Isso porque sou nova, Kelvin, estou interessado nos livros. Me chama no privado, pode chamar aqui mesmo no Instagram, ou então me chama no meu WhatsApp. Deixa eu digitar aqui meu WhatsApp para você, que é o WhatsApp da academia, da missão do casamento, 1593-500.000. Tá? Tá postado aí, ó. Tá? Tá postado aí o meu WhatsApp. Me chama lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Já é 2 horas da manhã. Meu Deus do céu. 2 horas de live. Deixa eu fechar aqui. Que eu já tinha que ter fechado aqui.